falar sobre mercado, sobre posições que o Vasco busca, falar sobre outros assuntos que vocês estejam interessados, até porque ontem eu não fiz a live, só para poder explicar para vocês também. Ontem eu fiz a final da Copinha, cara, foi minha primeira final nacional comentando lá na Casa TV. A gente teve mais de 1.300.000 aparelhos conectados, ou seja, um jogo para mais de 2, 3 milhões de pessoas, e eu passei o meu sábado inteiro estudando e me preparando para a final da Copinha. Então eu não tive folga essa semana e por isso, depois que eu fiz a transmissão da Copinha, eu fui relaxar, esfriar minha cabeça, até porque eu já falei para vocês aqui, Campeonato Carioca para mim não é um campeonato em que o Vasco tem que focar suas energias, muito pelo contrário. Então, foi um jogo que eu tirei para poder dar uma descansada e hoje estou aqui fazendo essa live para a gente poder comentar sobre o que aconteceu ontem e comentar também sobre o futuro, já de olho no Campeonato Brasileiro, já de olho no Mirassol, olhar para frente para a gente poder falar muito sobre essa temporada 2026 do Vasco da Gama. Vai deixando o seu like, vai se inscrevendo e também compartilhe com a galera aí no canal do Pedrosa. Vamos lá! Falar sobre primeiro a vitória, né? Que é uma vitória mais ilusória do que qualquer outra coisa. Para ser muito honesto com vocês, obrigado a todo mundo que tá acompanhando aí no chat. É uma vitória mais ilusória do que qualquer outra coisa, cara. Vou ser sincero com vocês, porque o Vasco ontem entrou com um time misto. Eu sempre falo que o Campeonato Carioca é um laboratório de fato, e tem que ser um laboratório, não tem porquê a gente encarar de outra maneira. Mas eu entendi essa vitória do Vasco como muito mais exposta do que de fato para um 3-0. O Vasco poderia ter sofrido 2, 3 gols do Boa Vista e não seria nenhum absurdo. Muito pelo contrário, tem que agradecer muito ao Fusato e agradecer também pela falta de pontaria do próprio Boa Vista. Porque o problema de profundidade na defesa do Vasco é um problema crônico. É um problema em que o Diniz precisa e deve olhar com muita atenção. Senão o Vasco novamente vai construir suas vitórias e vai acabar vendo elas serem destruídas justamente por conta desse posicionamento defensivo. Isso é um grave problema do Fernando Diniz, assim, não é algo de agora, muito pelo contrário, é algo desde o início de trabalho dele, e é alguma coisa que também que você olha com um certo receio, porque ele não conseguiu acertar isso ainda. Você trouxe peças melhores, você tem o Cuesta, você tem também o Robert Renan, mas a linha defensiva do Vasco joga de uma forma muito alta, de uma forma muito exposta, e o Fernando Diniz não conseguiu em nenhum momento do trabalho dele melhorar esse quesito, melhorar essa questão. Repito, entendo, ontem estava time mesclado, mas me preocupa muito para a consistência e para a dificuldade que vai ser, por exemplo, um Campeonato Brasileiro, para a dificuldade que vai ter uma Copa do Brasil, que vai ter uma Copa Sul-Americana, esse fator que é grave no trabalho do Fernando Diniz. É muito grave. Então, assim, a gente vai ouvir um pouco do que o técnico Fernando Diniz tem para falar. Claro que eu vou ter que falar de coisas positivas aqui também, como eu citei no início, Pumita, Carlos Andrés Gomes, Rojas, entre outros jogadores que a gente pode falar aqui, mas esse problema da consistência defensiva, da vulnerabilidade que o Vasco tem, de como o Vasco é uma presa tão fácil, jogando em linha alta e dando espaço na profundidade, e foi assim que o Vasco, por exemplo, perdeu o título da Copa do Brasil, a gente vai falar muito aqui nessa live de pós-jogo. Vamos ouvir a coletiva do técnico Fernando Diniz, 5 minutinhos, e depois a gente volta para falar. Tá aí, muito rapidamente, o Fernando Diniz deu a coletiva, até porque pouquíssima estrutura lá para poder ficar mais tempo também de resenha, de conversa, e pegar uns pontos sobre o que ele falou. Primeiro ponto, o Fusato. Ele não elogiou tanto o Fusato, mas assim como a gente criticou bastante o Fusato no ano passado, porque ele realmente, quando foi exigido, foi muito mal contra o Internacional e contra o Mirassol, principalmente. Cometeu falhas que geraram gols para o Vasco da Gama e contra o Vasco da Gama nesse caso. E a grande verdade é que o Vasco ontem só não saiu com um empate ou até com uma derrota porque o Fusato foi muito bem dentro da partida. Saindo do gol, o cara a cara dele me surpreendeu. Ele salvou algumas oportunidades ali claras realmente, assim, grandes chances que o Boa Vista teve. E ele conseguiu ser um jogador eficiente dentro da partida. Isso define o que é o Fusato? Define que ele pode ser o goleiro titular do Vasco em alguma ocasião do Léo Jardim, por exemplo, ter algum tipo de problema? Creio que não. O Fusato ele ainda precisa mostrar mais, é muito pouco ainda, e isso eu vou falar para todos os jogadores que eu vou elogiar aqui, mas sempre com a ressalva, sempre com asterisco,
de que foi um jogo contra o Boa Vista pelo fraquíssimo Campeonato Carioca, tá? Então, essa ressalva ela tem que acontecer. Mas o Fusato foi bem, e eu acho que a gente tem que dar a César o que é de César aqui, como a gente sempre faz. O Fusato foi uma das boas notícias que o Vasco teve na partida de ontem. Aí eu olho um pouco mais para o campo. O Vasco foi a campo ontem, vou até abrir aqui a escalação. Vamos lá. O Vasco foi a campo ontem com o Fusato, Puma Rodrigues, Saldívia, Robert Renan, Lucas Piton, Hugo Moura, JP, Tietê, Rojas, GB e Andrés Gomes. Vou falar individualmente rapidamente sobre os atletas e a gente vai comentando a partir disso. Cara, o Piton. O Piton fez mais uma vez um primeiro tempo muito abaixo do esperado, né? Parece sem ritmo. Vale lembrar que o Lucas Piton terminou a temporada passada lesionado e por isso ele não conseguiu ter o mesmo ritmo do que outros atletas. Ele está voltando ainda nessa temporada de lesão. Até aqui, a temporada do Lucas Piton é muito abaixo. E repito, não só por estar sem ritmo, mas ele participou nas derrotas do Vasco diretamente contra o Flamengo, na derrota contra o Flamengo diretamente ao afastar uma bola de cabeça sem muito sentido. Foi muito mal naquela situação. E isso é uma característica de defensor que o Piton tem como deficiência. É uma coisa treinada, é uma coisa trabalhada, é uma coisa que você precisa corrigir. É como afastar a bola para você zerar o perigo, ou pelo menos para você diminuir o perigo. E ele foi muito mal nesse sentido. Ele foi mal também contra o Maricá. Ele tomou uma expulsão numa bobeira ali. A gente pode até discutir se teve falta ou não nele ali, mas eu acho que a expulsão ela é para lá de justa, apesar do Vasco ter conseguido vencer aquele jogo. O Piton não voltou a ser o jogador que a gente sabe que ele pode ser. Nem ofensivamente. E entendo que ele vai sentir muita falta do Verratti, porque ele é um excelente cruzador, o aproveitamento dele é espetacular, é um dos melhores do Brasil, isso é indiscutível. O terço final do Piton é muito bom quando ele se propõe a chegar e fazer esse cruzamento, porém o Vasco não tem mais um cabeceador do nível do Verratti. Muito pelo contrário, o GB está muito longe ainda do que se espera para você assumir a titularidade do Vasco da Gama. O GB é um ponto que eu vou comentar aqui bastante, não que eu não tenha falado na live passada. Mas, novamente, vou abrir esse parênteses porque parece que a torcida do Vasco não aprendeu. Não aprendeu com o que aconteceu com o Ryan, não aprendeu com o que aconteceu com o Gabriel Peck, não aprendeu. E eu vou falar bastante sobre o GB. O Piton tá mal. E quando eu digo isso, não é para colocar o Pumita improvisado na esquerda, que pode até jogar. Não é para dar oportunidade para o Vitor Luiz, que não tem condição de ser titular do Vasco. É para, mais uma vez, frisar a importância que o Piton tinha nesse time do Vasco e a importância que ele deixou de ter e que o Vasco vai ter que ir ao mercado de transferências. A lateral esquerda hoje é um problema grave do Vasco da Gama. Por mais que o garoto lá, o Mutano, João Vitor, que inclusive agora faz parte do Vasco de forma permanente, ele tem entrado como uma improvisação, tá longe de estar pronto. Longe de estar pronto. Acho que ele ganhar minutos é interessante. Ele é um ponta que está improvisado na lateral, tem recebido essas oportunidades com o próprio Fernando Diniz. Mas o Vasco tem que contratar um lateral. E até abordando esse assunto, o que eu posso dizer para vocês sobre o Cuiabano é que o Vasco quer muito o Cuiabano. O Vasco tem um interesse forte pelo Cuiabano, tem conversado com o staff do atleta, tem conversado com o atleta no sentido de trazer ele para o Brasil de volta. A situação é difícil porque o Nottingham Forest não vê no Cuiabano um ganho esportivo dele voltando para o Brasil. Então a tendência e que o Nottingham Forest quer é que ele seja emprestado para algum clube na Europa ou tenha uma negociação definitiva, ou seja, a venda do Cuiabano de fato. Mas o ponto é que o Vasco está sim negociando com o Nottingham Forest esse empréstimo, e aí eu posso trazer aqui algumas informações que eu acabei apurando, um empréstimo com uma obrigação de compra, em que essa obrigação de compra teria que ter metas batidas, na casa ali dos 6 milhões de dólares, 7 milhões de dólares, que pode chegar um pouquinho mais com metas batidas. O Vasco tem tentado negociar. Inicialmente, a vontade do Vasco era ter o Cuiabano de graça, pagando o salário, arcando com o salário dele, mas tendo ele de graça cedido pelo Nottingham Forest. Porém, o clube inglês não quer ceder ele de graça,
não quer negociar o cuiabano de uma forma paliativa, para ele voltar e teoricamente ser mais um no clube inglês. Então o que o Vasco tem tentado fazer hoje não é nem mais a parte do cuiabano, que já se mostrou positivamente a fim de vestir a camisa do Vasco, mas principalmente olhar também para o Nottingham Forest e conseguir esse poder de convencimento. É difícil. Tem sido difícil, o Vasco já está tentando aí o cuiabano há 2 semanas, as negociações tem o Felipe envolvido, tem o Diniz envolvido, tem o Vasco da Gama nesse processo de convencimento do atleta, que, repito, vê com bons olhos sim, vira o Vasco da Gama. Mas é uma negociação difícil também porque existem outros times interessados no cuiabano, não só aqui no Brasil, mas também na Europa. O fato é, eu gostaria muito de ter o cuiabano por aqui. Eu acho que o cuiabano cairia como uma luva no que o Vasco precisa de intensidade, de saúde, de faro para poder chegar no fundo. Nesse esquema do Fernando Diniz, acredito inclusive que o cuiabano ele tem capacidade de jogar em mais de uma função. Ele pode jogar de lateral esquerdo, ele pode jogar de ala, ele pode até jogar como um meia aberto pelo lado esquerdo, talvez fazendo uma posição de terceiro volante ali. Ele é um cara muito polivalente. E eu falo isso porque, como vocês sabem, eu sou praticamente obrigado a acompanhar todos os clubes aqui do futebol carioca, do futebol brasileiro também, ainda mais hoje na Cazé TV, mas os clubes do futebol carioca, especialmente Botafogo, Fluminense e Flamengo, eu vejo praticamente todos os jogos e eu acompanhei bastante esse cuiabano. Eu gosto muito desse cuiabano. Eu acho que é um jogador que tem total condição não só de chegar para disputar essa titularidade, para ser titular, mas tirar o Lucas Piton talvez de uma zona de conforto. E reparem bem que nessa live eu vou falar isso diversas vezes. Clube grande, elenco forte, elenco campeão se faz com disputa interna. Crescimento de jogador se faz com disputa interna. Todas as posições dos 11 titulares tem que ter disputa interna. Tem que ter o jogador que você olha no retrovisor e fala assim, opa, se eu não jogar, esse cara vai me ultrapassar. Se eu não jogar, esse cara vai tomar minha vaga. A disputa sadia, interna, ela melhora os atletas. Isso é óbvio, isso é um fato. E quando você tem um elenco desequilibrado, isso significa o seguinte, existem jogadores que podem se acomodar por saberem que o seu reserva ou que o seu competidor por aquela vaga não é do mesmo nível. Quando chega um cuiabano, eu acho que o cuiabano é um jogador que não só tira o Lucas Piton de qualquer tipo de zona de conforto, e quando eu falo zona de conforto, gente, eu não estou falando que o jogador está de sacanagem, que o jogador não treina, que o jogador não se dedica, muito pelo contrário. O Lucas Piton é muito profissional, vou falar do Paulo Henrique, é muito profissional também. Dentro do Vasco da Gama, tem um grupo muito trabalhador. Mas a zona de conforto é mental, cara, é involuntário, é o ser humano. Mesma coisa você aí no seu trabalho. Você tem um cargo aí de vendedor, exemplo qualquer. Aí você é o vendedor da loja X. Nessa loja X, você sempre vendeu muito, você sempre foi o primeiro. Mas do nada chega um outro vendedor, contratado, que o moleque é uma pica também. Ou a mulher é uma pica também. Vende pra cacete, te tira da zona do conforto. E aí o que você faz? Opa! Se eu der mole, ele, ela, a nova vendedora, vai me passar. Eu vou ganhar menos dinheiro, eu não vou ser mais o primeiro. E aí você começa a também subir a sua régua. No futebol, é exatamente assim. Elencos campeões, elencos fortes, grandes equipes são formadas por competições internas. Então eu acho que o ganho do cuiabano, caso ele seja contratado, o que, repito, é muito difícil, mas o Vasco tem tentado negociar essa vinda dele, ele vai muito além do que só chegar o cuiabano. Ele tem a ver também com o crescimento desse Lucas Piton, que a gente sabe que é capaz, que a gente sabe que tem potencial, mas que está muito mal nessa temporada. Então eu já olho até mesmo para a parte defensiva. O Robert Renan e o Saldívia ontem foram os zagueiros titulares. O Saldívia ainda está chegando. Eu acho que ele tem potencial para evoluir. Comete erros, ainda está um pouco perdido na intensidade do que se pede o futebol brasileiro. Ele vem de outro mercado, já falei aqui, olhando para a América do Sul, não tem competição maior do que o futebol brasileiro, então é diferente, requer adaptação, requer um nível de preparação também e entendimento de jogo. Outro dia, eu estava assistindo uma coletiva, na verdade uma entrevista, né, do Tom Brady. Para quem acompanha futebol americano,
o Tom Brady é um dos maiores, se não o maior quarterback da história. Enfim, eu não acompanho muito futebol americano, mas tenho noção, sei as regras e tudo mais, e sei o que representa o Tom Brady. Ele estava falando sobre uma coisa que dentro do futebol, ainda mais o brasileiro, pela realidade que existe aqui no Brasil, é muito difícil de você avaliar. E não só no futebol brasileiro, mas também no futebol sul-americano. A realidade dos esportes americanos ela é muito diferente da realidade do futebol aqui na América do Sul. E talvez em qualquer lugar do mundo. Por quê? Lá você se forma, lá você tem estrutura, lá você aguça não só o seu lado atleta, mas também o seu lado mental, para que você cada vez mais consiga ter a capacidade cognitiva, de racionalidade, de se tornar uma pessoa mais inteligente. E quando você se torna uma pessoa mais inteligente, isso significa o quê? Que você tem mais capacidade de absorver ideias, que você tem mais capacidade de conseguir também absorver o estilo de jogo que aquele treinador acaba te colocando. E o Tom Brady ele fala sobre isso, ele fala, cara, quando a gente vai falar sobre algum jogador, muitas vezes a gente avalia o quanto ele corre, o quanto ele é técnico, o quanto ele se dedica, o quanto ele treina, mas a gente poucas vezes avalia a capacidade de absorção de ideias que esse atleta tem. E no caso não é nem o atleta, é o ser humano. O jogo do Fernando Diniz, ele é um jogo que é difícil de se adaptar de cara. São pouquíssimos jogadores que vão conseguir se adaptar ao jogo do Fernando Diniz instantaneamente. Ele faz um treinamento coletivo, ele faz uma implantação de ideias que às vezes demora. E quando eu digo isso, eu posso citar aqui os maiores exemplos da vida dele, né? Um John Arias da vida, que demorou a engrenar no Fluminense e depois se tornou o melhor jogador do Fluminense e talvez o melhor jogador da América do Sul. O Andrés Gomes, no início, inclusive, quando a gente estava falando sobre contratações do Vasco no ano passado, os primeiros jogos dele mostraram que ele tinha potencial, mas ele não é nem perto do jogador que ele já se tornou. O Andrés Gomes de hoje já é melhor do que o Andrés Gomes de 6 meses atrás. O Ryan, que era um jogador que muita gente descartava, o Ryan, que era um jogador que muita gente tratava como nada, que já ia dar errado, que era para vender por 10 milhões de euros mais alguns jogos no Newton Santos, depois que o Fernando Diniz chega, ele se torna outro atleta. Ele se torna o atleta de 35 milhões de euros, como ele foi vendido para o Bournemouth e que agora vai jogar num clube de Premier League. Então, por mais que a gente tenha uma mania de definir os atletas por conta de um jogo, 2 jogos, 3 jogos, o que eu falo para vocês é muita calma nessa hora. Excelente levantamento aqui, e eu já falei do PEC nessa live. E vou falar para você aqui, ó, o Deriest. PEC levou uns 4 anos para ter uma boa temporada, irmão. Pelo amor de Deus. Exemplo. O PEC, ele subiu com o Abel Braga, aí ele faz alguns jogos ali com o Abel Braga, como meia, como ponta, não se firma, odiado e tudo mais. Quando o Vasco forma um time um pouquinho melhor em relação a nível e padrão de jogo com o Ramon Dias, o PEC faz uma temporada absurda. É isso que acontece. Então, a mesma coisa que eu falei em relação ao PEC, ao Arias, ao Ryan, ao Carlos Andrés Gomes, que são jogadores de prateleiras diferentes, de cenários diferentes, eu vou falar do Saldívia. Não adianta querer queimar um atleta por conta de 2 jogos. Calma. Calma. Não adianta querer queimar o GB por causa de 3, 4 jogos. Calma. Isso significa que eles vão desabrochar no Vasco da Gama e eles vão ser os melhores jogadores, eles vão jogar pra cacete no Vasco? Não. Pode ser que o GB saia do Vasco e ele só vá se encontrar com 25 anos. Pode ser que o Saldívia saia do Vasco e ele só vá se encontrar com 30 e tantos anos. Porque o futebol, ele não é uma ciência exata, ele não é matemática. Você tá tratando o ser humano, cara. Você tá tratando a absorção de ideia. Você tá tratando contexto, estilo de jogo. Mesma coisa eu vou falar pro JP. Todo mundo já tirando o JP. Ah, é lento, não presta. Com essa intensidade não adianta. E tudo mais. Calma. Não definam um jogador por causa de 2, 3 jogos. Isso é cruel. Não é máquina. É atleta. É ser humano. Uma coisa é você jogar com o Thiago Mendes e o Barros. Outra coisa é você jogar com o Hugo Moura e com o Tietê. Futebol é contexto. Então, o que a gente tem que olhar para o Saldívia, nesse início de temporada, ele parece ser um cara tecnicamente corajoso com a bola. Ele parece ser um cara que confia no potencial dele. Ele precisa melhorar muito o sem bola no 1 contra 1.
E aí, antes da gente falar sobre zagueiro, por mais que o futebol hoje peça cada vez mais para você ter zagueiros construtores, o primeiro dever do zagueiro é destruir. O primeiro dever do zagueiro é ser um bom marcador. É ser um cara que faz boas coberturas. E o Saldívia, nesse início, não conseguiu mostrar isso muito bem. Mas a adaptação é uma questão de tempo. E eu acho que é muito cedo pra gente falar que um jogador presta ou que não presta. Falar que o jogador é uma merda ou que ele não é uma merda. Calma com o Saldívia. Acho que ele vai ser a solução do Vasco? Não. Acho que ele vai ser titular do Vasco? Não. Mas ele ainda tem muito a evoluir dentro de um sistema de treinamento, dentro de uma intensidade que é o futebol brasileiro, que ele nunca teve na carreira dele. Aí já olho para outros dois jogadores, que esse sim a gente pode avaliar por tudo que aconteceu na temporada passada e na retrasada, Tietê na temporada passada e Hugo Moura desde que ele pisou no Vasco, que são jogadores que nesse caso, de verdade, o Vasco tem que buscar cada vez mais a negociação desses atletas. Precisa reformular esse setor. Ele é o setor mais importante do futebol mundial. É a ligação entre a defesa e o ataque. É onde o jogo acontece. É o que determina o que vai ser o seu time. Se ele vai ter uma boa saída de bola, se ele vai ter uma boa pressão, se ele vai ter uma boa marcação, se seus volantes sabem saltar linha, se eles sabem fazer caçadas individuais, se eles sabem sair com a bola e dar a opção para ser terceiro zagueiro e fazer a saída de 3, se eles sabem girar, se eles são fortes, com saúde. Então, cara, Tietê e Hugo Moura, perdão, são atletas que, para mim, deveriam buscar o rumo deles longe do Vasco. Longe do Vasco. Isso quer dizer que o Tietê e o Hugo Moura são horrorosos? Nada disso. Olha a carreira do Tietê. Tudo que ele já ganhou. Ele é um atleta indiscutível nesse sentido. Mas hoje, eu não vejo mais o Tietê com a capacidade, talvez até a gana, de falar, porra, esse cara pode ser uma solução pra gente. E aí é natural, gente. É futebol. Ele tá numa queda de rendimento, porque a carreira dele está caminhando para sua reta final. E no Vasco da Gama, ele não tem conseguido ajudar. Não tem conseguido. Não tem. É um atleta que participa pouquíssimo do jogo, não consegue fazer gols, não consegue dar assistências. A objetividade dele me irrita um pouco, porque às vezes tem a sensação de que ele às vezes quer se livrar da bola. Por incrível que pareça, o Hugo Moura é mais participativo que o Tietê. O Hugo Moura, ele... É porque é limitação técnica. E é uma limitação que talvez não seja nem culpa do Hugo. Ele foi criado num tipo de futebol há 20 anos, exemplo qualquer, que ele aprendeu de uma maneira. O futebol se modernizou. E o Hugo não acompanhou essa modernização. Então, hoje, o Vasco tem que buscar, na minha opinião, e aí já vai uma informação aqui também, sim, o Vasco tem buscado caminhos para Tietê e para Hugo Moura, conversando com os empresários, trocando ideia, no sentido de, se aparecer uma oportunidade, a gente não se opõe em liberar. Eu já dei essa informação, o Vitória quer o Tietê, tem interesse no Tietê, e por enquanto, beleza, vai ficando. Mas, se você não olhar pro Tietê e pro Hugo Moura, e você perceber que são jogadores que ao longo da temporada, na minha humilde visão, eles não vão conseguir manter o nível dos titulares Barros e Thiago Mendes, é um problema. É um problema. O Vasco precisa de volante. Com eles ou sem eles.